Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estamos falando diretamente dos estúdios da Brothers TV, aqui na cidade de Bauru. Eu quero me apresentar primeiramente a você que está entrando agora e não me conhece. Meu nome é Roberta Rodrigues, eu sou pedagoga, sou escritora, sou apresentadora desse podcast. Tenho alguns livros escritos, quero mostrar para você os livros que eu escrevi. Esse livro aqui, Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé, foi um livro que Deus me deu, contando como Ele me ensinou lições através da depressão. Então, são experiências de vida, experiências de fé que eu tive com Deus, lições de vida que eu aprendi através da depressão. Se você está passando por depressão, conhece alguém que está com depressão, olha, eu indico o meu livro, viu? Não é porque fui eu que escrevi, mas aqui eu conto a minha história e o que Deus fez na minha vida através da depressão. Como eu sou pedagoga, também tenho escrito alguns livros para crianças, porque eu tenho visto a grande dificuldade hoje em dia de encontrar bons livros para os nossos filhos, né? E também por ser mãe, né, eu tenho 3 filhos, eu tenho escrito alguns livros para ajudar as crianças. E um dos livros que eu escrevi para ajudar as crianças foi esse aqui, A Menina que Não Gostava de Ir para a Escola. Foi um período que a minha filha foi para a escola e ela não gostava de ir para a escola, então eu escrevi esse livro para ajudá-la, né, para mostrar para ela e também para as crianças que lerem esse livro como é bom ir para a escola, a dádiva de Deus, né, de termos saúde, acordarmos todo dia de manhã com saúde, com vida e poder ir para a escola. Então, esse aqui também é um bom livro para sua criança. Escrevi também esse aqui, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola, para ajudar crianças que estão passando por bullying na escola. Hoje é um tema muito abordado. Temos visto várias crianças sofrendo com bullying. Então, esse aqui é um bom livro também para ajudar crianças que estão passando por esse período. Recentemente lancei esse livro, Pedro, o Menino do Coração Nordestino. Aqui eu conto a história de um menino aqui de Bauru, que tem uma cordeuteca aqui na cidade de Bauru. Nós temos uma cordeuteca, você que não conhece Bauru, a cordeuteca do Pedro tem mais de 3.000 títulos de cordéis. E aqui eu conto o amor do Pedro pelo Nordeste, toda a trajetória de vida dele. E é um livro didático, falando sobre a cultura nordestina, sobre os cordéis, sobre a cordeuteca. É um livro ensinando as crianças a não desistirem dos seus sonhos. Um livro muito bom também. E lancei recentemente esse daqui, A Minha Gatinha Marie, um livro que conta a história também da minha filha. Minha filha é sempre a minha inspiração para escrever os meus livros. E esse livro a gente conta da nossa gatinha Marie, como a gente encontrou ela no período da pandemia e como ela ajudou a minha filha nesse período. Então, é um livro para crianças, um bom livro para ler na hora de fazer a sua criança dormir, tá bom? E logo vou estar lançando um livro aí sobre mulheres, um livro que se chama Mulheres que Transformam, acho que até o final do ano, contando várias histórias de vida de várias mulheres, com histórias inspiradoras e transformadoras, tá bom? E hoje eu tenho também aqui na minha frente uma mulher com uma trajetória de vida incrível, que tem uma história super inspiradora. E quando eu soube da história da doutora Nelly, eu quis trazê-la aqui para contar a história dela para vocês, porque além dela falar sobre a saúde da mulher, né, que nós vamos dar uma pincelada só aqui sobre a saúde da mulher, vou ter que trazer a doutora aqui outro dia para falar só sobre saúde da mulher, só sobre menopausa, climatério. Hoje nós vamos dar só uma pinceladinha, mas eu quero que ela conte um pouquinho da trajetória de vida dela, porque é uma trajetória incrível. A doutora que está aqui hoje comigo, Nelly Kim, ela é natural de Uberlândia, Minas Gerais. Ela cresceu numa família humilde, mas ela sempre foi cheia de sonhos. Ela é filha mais velha de 3 irmãos e desde pequena ela dizia que ela queria ser médica, mesmo sem ter nenhum médico na família. Após 4 anos de intensa dedicação em cursinhos, aí ela conquistou, né, esse tão sonhado sonho de ingressar na Universidade Federal de Goiás. A doutora Nelly enfrentou desafios, né, difíceis ao longo de sua vida, incluindo a perda precoce de sua mãe, que batalhou contra o câncer de mama por 2 anos e partiu antes de ver a doutora Nelly se formar. Mas determinada, né, em mudar sua história, ela se alistou no Exército Brasileiro, em meio às dificuldades que ela estava passando com a sua família. Ela vai contar tudo isso para vocês. Ela foi para a Amazônia com seu pai, com seus irmãos. Ali ela se dedicou a cuidar das comunidades indígenas.
Foi nesse período que ela conheceu o seu esposo, um militar com quem ela se casou, né? E ela conta que foi um encontro de almas. Depois você vai falar pra gente por que aconteceu isso. O amor pelo próximo levou a doutora Nelly a adotar 3 filhas indígenas, 2 meninas ainda pequenas e uma jovem de 18 anos que havia saído do abrigo sem uma estrutura familiar. A família cresceu, tem crescido com muito amor e essa experiência trouxe novos significados à sua vida. Após anos de dedicação, né, na Amazônia, a transferência do seu esposo trouxe a doutora Nelly e a sua família aqui, para a nossa cidade, para Bauru, interior de São Paulo. Em 2018, foi em Bauru que a doutora Nelly enfrentou outra grande perda, a partida do seu pai. Ele estava lutando também contra um câncer no intestino. Apesar dessa dor, ela transformou essas experiências em força para continuar cuidando das pessoas que mais precisam. Hoje, a doutora Nelly é uma médica cardiologista, é professora da USP, mas ela é especialista em climatério, menopausa, andropausa, ela é pós-graduada e também em saúde indígena. A sua trajetória é marcada por superação, generosidade, dedicação, fé, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Mais do que uma médica, ela é uma mulher que inspira transformar vidas. E é por isso que a doutora Nelly está aqui hoje. Quero agradecer, doutora Nelly, Eu que agradeço. por você ter aceitado o nosso convite. Resumo, assim, de escritora, né? Tinha que resumir. Esse resumo para mim. Tinha que fazer um resumo curto, né? Maravilhoso, nossa. Porque eu li lá a sua trajetória, foi uma trajetória muito linda. Tinha muita coisa para falar, mas eu tinha que encurtar. E eu quero que você conte um pouquinho aqui pra gente, né, sobre você. Essa parte que você colocou, assim, quando eu formei, eu fui para Amazonas. Aí nessa época, a gente foi assim, eu, meu pai e meus irmãos. Aí depois eu voltei para Goiânia. Pra Goiânia ainda. Que aí eu fui fazer a residência, tive que especializar, né? Porque acaba que a gente fica só como clínico. Sim. E tem essa necessidade, que é aí que eu fui fazer a cardiologia. E servi mais um ano ali em Goiânia, no Batalhão de Operações Especiais. Foi lá que você conheceu seu esposo. Aí, quando eu tava saindo, eu passei na residência, ele tava entrando. Olha só. Aí lá nós nos conhecemos e aí a gente começou a namorar e tudo mais. O encontro de almas. O encontro de almas, como diz assim, a gente realmente deu muito certo. Que bom, graças a Deus. Ele vinha de um relacionamento mais conturbado, eu também. A gente não era evangélico ainda. E a gente começou a namorar e logo ele se converteu. Eu também converti, nós convertemos juntos. Isso passou um ano, em dezembro ele foi batizado. Eu também. E então a gente juntamos tudo, assim, a gente começou a namorar, a gente converteu, a gente foi começou recomeço a fé com tudo, né? Então, foi tudo. Aí tanto que ele me pediu em noivado no Natal, a gente casou em fevereiro. O povo até pensou, será que ela tá grávida? Porque o pessoal não entende muito bem isso, né? Mas a gente queria ficar bem diante de Deus e diante de todo mundo, a gente já estava indo na igreja. Então, foi meio rápido mesmo. Que bênção. Mas eu não estava grávida, porque eu nunca engravidei, né? Quantos anos já faz que vocês estão casados? A gente está há 13 anos. Olha que bênção. 12 de casamento e 1 de namoro. Vamos fazer agora 14. Não, você vai contar mais sobre isso, mas eu quero... Isso. Vamos voltar lá atrás, então. Vamos voltar né? Como uma escritora aí, Boa escritora, desde né? o começo... O que despertou em você o desejo, então, de ser médica? Porque você falou que não tinha nenhum médico na sua família, você veio de uma família humilde. Então, o que despertou esse desejo? Meu pai, ele sempre ficava pondo isso, né, na cabeça. Os pais, eles colocam, eles né? queriam que fosse médico, ele advogado. Gostava, ele disse que queria ser médico e ficava falando. E aí me despertou essa vontade de ser. E ele também sempre apoiou esse sonho, né? Então, o cursinho, os estudos. E eu sempre fui assim, quando eu punho uma coisa na cabeça, até o fim. Eu vou até o fim. Eu sou um pouco... tem essa consistência, de persistência, constância, né? Isso. E aí eu fiz cursinho, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Nossa, a gente só podia a faculdade federal, né? Na época não tinha, assim, tanto faculdade particular, era muito caro. E aí eu passei, graças a Deus, lá onde a gente morava, em Goiânia.
na faculdade, na Universidade Federal de Goiás, e aí eu consegui fazer a faculdade. E antes de você se formar, foi que a sua mãe ficou doente? Ela ficou doente, ela teve câncer de mamas, né? 40 anos. Nossa. Muito que nova, bem nova, mas ela morreu com 42 anos. Nossa. Assim, a gente passou bastante uma luta. Eu tinha 21 anos na época. E seus irmãos eram pequenos, meus irmãos né? eram Adolescentes? minha irmã 16, meu irmão 18, assim, é todo mundo adolescente. Mas foi uma época bem difícil. Hoje eu sei que o câncer dela foi ocasional, assim. Não foi genético. Não foi genético. Eu e minha irmã fizemos teste genético e a gente não carrega. Ai, que bom. E dela também foi ocasional. Por isso que foi rápido, assim, né? Foi muito agressivo. Muito agressivo. Então, a gente ficou com medo, porque esse câncer, eles podem ter, né? Origem genética e tal, mas graças a Deus não foi teve. Ocasional. Foi ocasional, ela teve e, infelizmente, teve esse processo. Nossa, e depois seu pai. E eu também fiz o teste porque eu precisava fazer a reposição hormonal, né? Sim. Porque eu entrei na menopausa. Vai contar isso pra gente. E eu precisava ter essa certeza que pra poder fazer, para fazer certinho, com acompanhamento, claro, né? Com certeza. E aí você, então, fez a graduação, se formou. E aí, como que foi? Por que você entrou pro serviço militar? Isso, a gente estava numa situação um pouco difícil na época do fim da faculdade, porque meu pai, quando ela morreu, meu pai pegou uma depressão, que é que você fala bem, só que ele não aceitava, sabe? Foi uma depressão por perdê-la, por ser um pai com 3 filhos, assim, sem... E meu pai foi muito centralizador, ele queria que a gente ficasse só, não arrumou outra pessoa... Então, eu queria ser pai, queria ser mãe. E eu vi essa situação. Aí foi declinando, a gente acabou perdendo tudo, praticamente, da nossa parte financeira. E aí, para ajudar a minha família, eu vi essa oportunidade. Eles falaram, se vocês forem para a Amazônia, tem uma transferência. Então, o Exército pagava. Aí eu falei, não, então eu vou. E você já estava formada? Já estava formada. Eu falei, eu vou fazer isso. Vou lá, que aí eu posso ajudar a minha família. Aí eu fui, peguei essa transferência e aí eu levei eles. Entendi, levou a família inteira. A família inteira, meu pai, meus irmãos. Para ver se dava um up nele, né? Para dar uma reerguida, né? Todo mundo reerguer. Sim. E aí a gente foi. E o Exército foi muito bom para mim por isso, porque ele dá um nome, né? Por exemplo, eu podia alugar um apartamento, alguma coisa assim, porque ela é do Exército, sabe? Tem essa credibilidade. Não tinha ninguém lá, né? Não tinha ninguém. Eu fiz aquele treinamento de selva e tudo. Eu morei no Exército, no quartel. Uau. Fiquei morando lá até terminar esse treinamento, né? Mas foi uma experiência incrível. Imagino. Sabe? Muitas vezes, Roberto, que eu tava lá no meio da selva, né? Muito quente, é muito diferente. Com aquela roupa, aquela mochila e aquela arma, né? Porque pesa uns 7 quilos. Mesmo sendo médica, você tinha que fazer o treinamento. Tem que fazer tudo esse treinamento. Uau. Aí corta, assim, a mão. Tinha umas meninas que a mão, às vezes, é fina e a arma corta. E com a sujeira da lama e tudo, aí infecciona e tal. Nossa. Mas mesmo aí, às vezes, eu pensava, gente, eu queria desistir. Nossa, será que eu vou conseguir? Mas eu sempre pensava assim, por quem, né? Porque ou é por quê ou é por quem. Sim, que a gente faz as coisas. E eu pensava, é por eles, então eu preciso continuar. E aí eu ia em frente. Foi em frente. Continuava. Nossa, e foi até... Que experiência. O fim, assim. Quantos anos vocês ficaram lá? Aí nós ficamos lá 3 anos. Eu fiquei servindo lá na Amazônia. Aí nisso eu fiz pós-graduação de UTI, porque eu já gostava muito de UTI, né, de medicina intensiva. Fiz essa pós-graduação, trabalhei também com os ribeirinhos, que você falou. Sim. Não bem com as comunidades foi depois. Mas com os ribeirinhos ali da região. Então, foi uma experiência incrível para a minha vida, assim, morar na Amazônia, em Manaus. Eu morei particularmente em Manaus. Entendi. Mas foi maravilhoso, assim. E aí, você voltou para Goiânia? Para fazer essa especialização. Eu queria fazer cardiologia. Aí, fiquei 1 ano servindo em Goiânia. Tive que sair, porque eu falei, se eu continuar, eu não vou estudar bem. Aí, saí, estudei mais 1 ano, aí no outro eu passei para a residência. E ficou trabalhando lá um tempo em Goiânia? Fiquei fazendo a residência, era 2 anos e meio, mais 2 anos.
Aí, quando terminou a residência, e eu já estava casada, nos mandaram fazer uma transferência. Foi a primeira transferência do meu esposo. Para onde? Ele é militar. Ele militar. Para a Amazônia. Voltou para lá. Uau. Voltamos para lá. Olha só. Para o interior agora. Foi para São Gabriel da coisa Cachoeira. De Deus mesmo, né? Aí ele, amor, fomos transferidos. Aí eu, nossa, que bom, para Brasília, né? Para São Paulo. Não. Para a Amazônia, interior. Nossa, não 1.000 quilômetros de Manaus. Não tem nada lá. Nada, assim, é só comunidade indígena. Uau. E foi quando eu comecei a trabalhar com os indígenas mesmo, assim. Que é bem no interiorzão mesmo, na cabeça do cachorro. Se a gente vê no mapa, tem uma cabecinha do cachorro, é lá. Uau! Aí lá você trabalhou com os indígenas mesmo? Com os indígenas, porque lá 90% da população é indígena. Indígenas. É um município pequeno. Na verdade, não. É um município em extensão do tamanho do estado de São Paulo. Nossa, mas a população é pequena. Mas a população é pequena, 43 mil pessoas. 21 mil na cidade. E o restante espalhado pelas comunidades. São 660 comunidades indígenas. E vocês moravam na cidade? A gente morava na cidade. Ia para a selva, vamos dizer assim. E aí a gente pegava o barco. Tinha que pegar barco. Tinha que pegar o barco. Nossa. Às vezes tinha missão que a gente fazia de 3 dias. Nossa. Subindo o rio, entrava nos afluentes, aí parava o barco grande e pegava os pequenos e ia entrando. Nossa, sempre como médica. Sempre como médica. E o seu esposo como militar fazendo o quê? Ele servia lá tem uma brigada de operações especiais. Tá. Porque a defesa da Amazônia é essas fronteiras. Então, tem mais de 15 mil militares nessas fronteiras. Entendi. Então, ali era a brigada de infantaria, né? E ela cuida desses pontos de proteção. Por causa da fronteira. Porque protege. Entendi. Ali tem as Farc, né? A fronteira com a Colômbia. Então, eles entram drogas, entram armas. Então, o exército fica ali protegendo. É um lugar perigoso, né? Então, assim, você vê. A gente vai, o exército manda o militar e a sua família vai junto. Vai junto. Lá é cheio de famílias militares, assim. Mãe, filhos... Então, às vezes, tem mulheres que não têm emprego. Aí tem grupos para cuidar dessas mulheres, porque pode ficar meio... Com certeza. Deprimida, né? Deprimido, longe da família. Sim, com certeza. É muito longe lá. A gente não vem para o Brasil, assim. Não, difícil. A gente não desce. Sim, assim. difícil. É muito difícil. Muito longe. É uma vez por ano, olhe lá. Que é caro também. E o seu pai e seus irmãos, aí eles ficaram tudo lá? Aí não, a gente dividiu. Naquela época, meu pai foi para outro lugar, meu irmão também, minha irmã, cada um foi se virar, meio que se virar. A gente foi... E aí o seu pai veio a falecer, então você já estava aqui em Bauru? Eu já estava em Bauru. Tá. Aí ele veio morar aqui, perto da gente, quando ele já estava doente. Então, eu cuidei dele, assim, a gente cuidou. Né? Ele não morou dentro da nossa casa, porque ele era muito... Ele não gostava, mas pertinho, na casinha dele. Deu para passar um tempo com ele. E ele foi lúcido até o último dia. Que bom, graças a Deus. Da morte dele, assim, que Deus levou ele. Foi lúcido, cuidou das minhas filhas, ele amava as meninas. E conta pra gente aí como que foi essa decisão de adotar suas filhas. Porque eu achei a sua história, assim... incrível, é uma história de livro. Olha, dá para virar um livro a sua história, com certeza. Quando eu fiquei lendo a sua história, eu falei, gente, isso aqui dá uma baita de uma história, viu, doutor? Já pensou, doutor? Tem que escrever. Você poderia escrever, né, Nossa, Roberto? Porque sua história é muito linda, sabe? As meninas, assim, eu comecei a querer engravidar lá em Goiânia, né? Porque a gente tem essa vontade. Sim. 4 anos de casados, vamos ter filhos, né? E a gente tinha uma dificuldade. Eu não conseguia... A gente achava que era uma endometriose, que eu já vinha carregando essa endometriose há anos. Então, a gente pensou, será que deu a esterilidade, né? Mas fazia os exames, não era muito. Toda vez que eu tentava fazer alguma coisa para engravidar, parece que não dava. Olha só. Era, sabe? E quando eu comecei a fazer o tratamento mesmo, veio a transferência. Nossa. E lá não tem recursos. Então, verdade. A gente parou essa... vontade. Vamos deixar acontecer. Vamos deixar. Aí chegou lá, passamos um ano lá e o Thiago falou, amor, eu li um livro de adoção. Você lê esse livro. É um livro cristão. Quer dizer, Deus já estava trabalhando nele, né? Vamos pensar sobre isso. Falei, tá bom. Aí eu li, aí isso era julho, aí eu falei, vamos então. Aí em agosto a gente entrou na fila.
Mas acontece que, nesse meio tempo, eu cuidava das meninas Sim. na casa do índio. Elas eram minhas pacientes. E aí eu peguei e apeguei muito a elas, Imagino. né, as meninas. Elas eram pequenininhas, Elas eram né? pequenininhas e tudo. A Vitorinha do meio. Certo. E aí elas tiveram um problema com a mãe, né? Elas foram afastadas e o conselho levou elas para o abrigo. Foi aí que a gente começou a pensar nisso nelas, porque não pode com a família, não Entendi. tem existe essa possibilidade, Certo, né? certo. De adoção em família. Mas quando elas já estavam separadas, aí foi algo legal. Certo. E aí a gente entrou com esse processo e Para fomos pedir ela. para pedir a guarda delas, né? Das duas. Das duas. Que elas eram A irmãs. Vanessa e a Vitória. A Vanessa era bebê? Bebê, 6 meses. Uau. E a Vitória tinha 4 aninhos. Nossa. E aí a gente começou esse processo, foi um processo longo. Demorou quase um ano. Nossa. Pra gente ter E elas ficaram no abrigo nesse tempo? Ficavam na briga em casa, revezando. A gente ficava nessa vai e vem, vai e vem. E só que já era quase praticamente uma maternidade. Sim, com certeza. E foi aí que a Cláia apareceu também, que ela estava saindo, né? E as irmãs, lá eram as irmãs, as freiras. Elas cuidavam dela, ela ficou dos 6 anos aos 18. Nossa, então, sem família. A vida inteira no abrigo, sem família. Então, as irmãs não gostam, não querem que saia e não tem para onde ir. Sim. Então, elas querem arrumar, tipo, um emprego, arrumar alguma coisa para elas. Aí foi nesse contexto que a Cláia foi pra gente. Assim, ela já pra tinha ajudar. 18 anos, 18 né? anos. Uau. Você trouxe uma adolescente para casa e duas crianças. E 2 crianças, meu Deus. Assim, imagino, de Mudou. uma vez. Nossa, mudou sua vida da noite pro dia. Da noite pro dia. A Uau. nossa, assim, minha do Thiago. Graças a Deus eu tinha ele. Nossa. Ele me apoiava muito, porque foi muito Imagino. difícil. As meninas eram muito doentes. Assim. A Vitória, a Vanessa principalmente. Pneumonia, malária, problema de pele, alergia. Uau. Nossa. E a Vitória desnutrida. Nossa. Não, olha, nossa. Muito trabalho. Muito trabalho. Ainda bem que você era uma médica, né? E conseguia cuidar delas, né? A gente uniu essas duas partes, né? Sim. E conseguimos esperar essa. E aí essa veio fase. as 3 para casa. Aí, em maio, a gente conseguiu a guarda provisória. E para levar mesmo elas. Aí, em maio, elas foram. Nossa. A Clái já estava. Ela já estava. A maior. A mais velha. A mais velha. Aí, elas iam sempre, né? E em maio foi o marco decisório. Aí, elas foram para nossa casa. Que lindo. Em novembro, a gente veio para Bauru. Nossa, ele foi transferido para cá. Elas já estavam adotadas. E ele veio trabalhar aqui no Exército. Ele veio trabalhar no Exército. Ele é o subcomandante. Olha só que coincidência, né? quartel. Você veio parar em Bauru. Foi. Né? E aí aqui você começou, então, uma outra parte da sua carreira, né? Sim. Como médica. Foi aqui que você começou a desenvolver esse trabalho com as mulheres, mais voltadas com hormônios, Foi. menopausa? Esses 5 anos. Foi nesses porque 5 anos. eu me vi nessa situação, né? Como a gente tinha conversado. Eu fiquei assim, eu vi que estava acontecendo alguma coisa comigo, sabe? Gente, não tá normal. Quando você chegou aqui em Quando Bauru. eu cheguei, um pouquinho depois, Tá. uma fraqueza, um mal-estar, fogacho, aquele calor inexplicável, uma perda muito grande de massa muscular. Né? Eu vi que eu estava muito magra, porque as mulheres têm 2 lados. Sim. Umas engordam muito e outras emagrecem muito. Você também emagreceu, né? Essa sou eu. Nossa, eu vi, eu falei, gente, eu tô muito magra, assim, magra demais. E o que tá acontecendo? Aí comecei a procurar médicos, procurar uma resposta, mas eu não encontrava, sabe? Não encontrava também Você sendo médica, estava passando por isso. Imagina nós aqui do outro lado. Então, isso que eu fico pensando. A gente pensa nisso, sabe? Não muito tinha difícil. respostas. E eu falei, não tô normal. Aí eu falei, mas uma coisa eu tenho diferente das mulheres. Eu, pelo menos, sou médica. Exatamente. Que você falou. Aí eu Com falei, certeza. eu vou buscar me tratar. Claro. E aí comecei a fazer cursos, procurar. Eu pensei, eu devo estar na menopausa. Você tinha quantos anos? Uns 40, 39, Tipo, era 40. muito nova, né? Então era uma Muito menopausa nova. precoce. Precoce. Por causa que foi antes de 40. Mas foi por causa da endometriose. Foi por causa da endometriose e o uso abusivo daqueles anticoncepcionais. Porque até então eu usava anticoncepcional. Entendi.
E aí eu fui nos cursos, eu comecei a estudar, comecei a fazer todo tipo de estudo. E nesse curso eu encontrei outros médicos, que aí a gente tem que se doar para a pessoa nos cuidar, né? Sim. E aí tirei os anticoncepcionais, aí ela, não, realmente é menopausa mesmo. Nossa. E vamos começar a reposição hormonal. Aí comecei. E foi Aí um mudou. marco. Aí mudou essa Ai, vida. não, aí é um marco da vida, assim, porque eu acho que eu estou até melhor do que antes. Ó, que bom. Porque o uso do anticoncepcional também bloqueia os Sim, hormônios, sim, né? É uma verdade. menopausa química. É uma menopausa química. Então, eu já era menopausada há Sim. muitos anos. Olha Então, só. eu já era indisposta, já tinha cansaço, não ganhava E massa as de mulheres forma alguma. não associam que é com o O anticoncepcional. anticoncepcional, Não né? E associam. ele é, porque ele bloqueia a produção dos hormônios naturais, porque bloqueia Sim, a ovulação, é. o ciclo natural, bloqueia a testosterona, ele bloqueia o receptor da testosterona, então um pouquinho que a gente tem não funciona. Sim. Então, o anticoncepcional, ele faz essa menopausa Faz. química. Então, quando eu parei tudo e comecei a reposição hormonal, eu fiquei bem melhor até do Sim. que bem antes. Trouxe a disposição. A disposição, a massa, libido, né? Que é uma coisa muito importante para a Sim, mulher, para o sim. relacionamento. Verdade. Irritação, que a gente fica muito Nossa. irritada, né? Perda de memória. Perda de memória, essa parte cognitiva. É. Então, a pele, cabelo, tudo. Os hormônios impactam em tudo, Em tudo. Roberto, na vida de uma pessoa. Não é só da mulher, do homem também. Homem e mulher. Mas a gente está falando especificamente da Sim, mulher, sim. é do cabelo à ponta do pé. Tudo. Às vezes a gente vê assim, ressecamento dos pés, ressecamento das unhas, queda de unhas, pode ser hormonal. Sim, sim. Entendeu? Sim. Então é muito assim abrangente Com certeza. o poder dos hormônios. Sim, inclusive a parte emocional da mulher. Emocional, nossa. Aí quando eu vi isso, eu comecei a extrapolar, primeiramente para meus familiares, tratar, arrumar, organizar. Depois ampliei para outras mulheres e agora eu passo para todas. Sim, Trato sim. bastante, muitas mulheres na menopausa. Assim, ficou meu carro-chefe de tratamento. Então, nem é mais a cardiologia Não, hoje. a cardiologia, até eu fiquei pensando, Deus, por que Deus fez eu fazer cardiologia? Mas, olha, eu não me arrependo e acho que faria novamente. Por quê? Me deu uma ampla, assim, expertise. Sim. Até para tratar disso. Com porque certeza. o hormônio, ele vai pelos vasos, ele mexe em tudo, ele tudo. impacta em tudo. Com certeza. Nos vasos sanguíneos, no perfil lipídico, na parte de insulina, na parte de hemoglobina glicada, glicose, Vocês jejum. aprendem tudo então, isso. isso a gente aprende tudo. É. E a cardiologia, por exemplo, as mulheres, quando entram na menopausa, o risco cardiovascular aumenta Muito alto, muito. é. Então, são mulheres que podem ter infarto. Então, eu sei tratar e sei manejar os efeitos colaterais Sim, também. sim. E sei manejar tudo isso. Então, isso é muito bom. Porque, por exemplo, se for a ginecologia, é muito específica Sim. da parte uterina. É. O hormônio, não, ele é amplo. É. Ele é uma clínica geral. Ele vai para Verdade. tudo. Do cérebro até os pés. Com E certeza. a cardiologia, ela mexe com tudo isso, né? Verdade. A parte de coração, Abrange de tudo. vasos. E os hormônios que impactam nisso também. Então, você fez certo, doutor. Então, Deus fez certo, né? Deus fez certo. Ele encaminhou para o lugar certo. Com certeza. Eu creio que a cardiologia só me deu mais, assim, essa certeza. Com certeza. Agora eu estou fazendo uma pós-graduação de endocrinologia Uhum. para também dar uma aprimorada nessa parte das doenças hormonais, né? Para ver se a gente linka tudo. Sim, você fez uma especialização, então, para poder trabalhar com essa área de hormônios, né? E agora está indo para Endocrinologia, a endocrinologia, ela vai mais para as doenças hormonais. Certo. Então, a diabetes, ela pega bastante, a parte da tireoide, dos hormônios tireoidianos, outras doenças endocrinológicas. Então, dando esse link, a gente fica mais. Nossa. E a gente não para de estudar, Não para, porque não dá para aprender tudo, né? Não para, é um estudo, parece que é eterno. E todo dia estão aparecendo novas descobertas, Todo né? dia. Medicina nova, suplemento Tudo. novo, descobertas da área da saúde. Nossa, assim, Doenças novas. Doenças novas.
A gente está muito assim, eu estou mexendo bastante com essa parte genética também, medicina preventiva. Sim, isso é muito importante. Então, isso assim é incrível. Você prevenir antes. Com Você certeza. vê as coisas com antecedência. É a maravilhoso. medicina É a integrativa medicina que se do fala futuro, hoje, né? que integra todos os órgãos. Sim. Você não fica preso só ao seu sistema, né? Tipo, a pessoa senta na sua frente e fala: "Ah, eu sou cardiologista, tô com a pressão alta. Losartano, tô com a fazenda, tchau." Tchau. Não, a gente quer saber a causa. Sim. A gente quer saber o porquê. Sempre tem uma causa. Sempre tem uma Ou causa. é genética, né? Ou é fisiológica. Ou fisiológico, emocional, ou às vezes. emocional, né? o seu estilo de vida, Exatamente. uma obesidade. Né? Hoje eu vejo que a gente trata também a obesidade, porque a obesidade ela é causa de tudo. Nossa. Praticamente de todas as doenças. Ela atrás tá, você olha, ela tá ali. Sim. Como uma causa importante. Você vê quantas pessoas morreram na pandemia por causa da obesidade, né? Nossa, ela é uma doença inflamatória. A pessoa está inflamada por estar obesa. E aí, como o Covid é uma doença inflamatória, as duas se somam e era gravidade muito maior. É verdade, verdade. Então, a gente viu isso da pele, assim. É verdade, foi terrível. Foi terrível. E, doutora, eu quero que você fale um pouquinho pra gente, voltando aí na área da mulher, né? Você também trata da andropausa, né? Que a maioria dos homens nem sabe o que é isso. Exatamente. Mas explica pra gente, então, antes da gente falar sobre a menopausa, um pouquinho sobre a andropausa, porque apesar do nosso podcast ser para mulheres, Sim. às vezes as mulheres podem ajudar os seus maridos. Seus maridos, né? com certeza. Porque o homem, ele também entra nesse período, ele tem um climatério também, ou ele já entra direto na andropausa. E o que seria a andropausa para o homem? Para o homem. Então, a andropausa é a deficiência da testosterona. Para o homem é mais fácil do que a mulher, porque ele é só a testosterona. Certo. É o hormônio masculino principal. Da mulher tem vários outros, Sim, mas dele todos. tem vários. Então, ele é a testosterona. É mais fácil de repor. Mas é mais fácil, tem suas peculiaridades também. Agora, o que é o homem? Ele vem num processo degenerativo. Ele não é igual a mulher que tem uma data. Tá. Porque a menopausa é aquela data. É pontual. Né? É pontual. Você parou de produzir, ponto. Aí começa o declínio. Certo. Do homem, ele é gradual. Ele vai acontecendo aos poucos, Tá. mas acontece. Então, o que é os principais sintomas que ele pode ter? É redução da sua capacidade de impetuosidade, de instinto. Então, isso impacta muito no trabalho. A memória começa a falhar, ele começa a ficar muito cansado. Então, é aquele homem que chega no final do dia, vai deitar. Não tem mais energia. Não tem mais energia. E a capacidade de decisão reduz bastante. Então, o homem ele já não decide tão bem as empresas ou o que ele faz, já fica bem comprometido, fica na mão dos outros. Entendi. E até Ele fica mais pacato, vamos fica dizer mais assim. pacato, Tá. fica mais mole, mais emotivo, sabe? Chorão. Então, isso tudo impacta muito na vida do homem. Com certeza. Porque atrapalha, né, até o relacionamento. Sim. A libido cai bastante. Então, tem problemas de libido e de vontade de fazer relação sexual com a esposa. Às vezes, o problema não é a esposa, Entendi. que está mais velho ou que ele não está vendo o desejo. É ele. Entendi. Pode ser que o hormônio não esteja tão bom, né? Então, tudo isso... Perda de massa muscular Perda também, de né? massa muscular, aí vem uma troca. Ele diminui a massa muscular e aumenta a barriga. Barriga. Homem Então, engorda aquela na barriga. visceral, que é a gordura visceral, e os membros Que é ficam mais maléfica, fininhos. né? Que é super maléfica. Demais, porque é inflamatória. E aí vem aquela parte dos 55 anos ele infartar. Porque a doença chega também, a pressão, a diabetes, Por causa disso. por causa disso, por causa da gordura visceral. E a perda de massa muscular, ele fica com a massa muito comprometida. Uau. Então, fica desanimado para fazer exercício, desanimado para ir para uma academia. Sim. Então, quando a gente faz essa reposição, nossa, ele vira outro. Vira outra pessoa. Vira outra Aí pessoa. começa a malhar, Começa a malhar, e a barriguinha menor. Só não pode querer arrumar outra. Não, aí o nosso professor, doutor Ita Laches, ele sempre fala, gente, arruma a mulher primeiro.
Arruma a mulher depois primeiro, arruma o depois marido. o homem, porque o homem é mais rápido. É verdade. Então, arruma a mulher primeiro. Deixa a esposa nos trins primeiro, Isso, né? aí depois o marido que é arruma o marido. rapidinho, É porque o verdade. metabolismo do homem é muito rápido. Muito mais acelerado. Mais acelerado, É. então para ele é mais fácil. Olha só. E aí a mulher não, ela é mais devagarzinho. É um processo, né? É um processo. é gradativo, né? Então, é gradativo, mas eu tenho muito esses casos. Tem. Eu organizo a mulher, mulher, aí ela depois- fica com a libido muito boa, aí vai Depois o vem o marido. marido, olha só. Ai, doutora, me ajuda. E rapidinho, os dois já tá voando. E quando começa esse declínio no homem? A partir de que idade? Olha, a gente está vendo hoje cada vez mais cedo, né? Antes era mais aos 40, agora os 35 já Nossa, começa. Por sério? quê? Por causa do estilo de vida. Puxa vida. Pouco exercício, alimentos Sedentarismo. processados, sedentarismo e uma doença que a gente está chamando hoje de MOSH, que é a síndrome MOSH, que é a baixa testosterona pela obesidade. Olha Então, só. até jovens, muito antes, a gente vê isso. Que coisa. Que é a obesidade deixando a testosterona baixa. Nossa. Então E é aí, muito importante tratar a muito. obesidade. Não, tratar a obesidade, por isso que eu te É, vejo. é. Falo, a gente vê ela por trás de Sim, quase sim. tudo. De Até quase todas as deficiências de doenças. testosterona. Olha para você Olha ver. só, que importante. E para a mulher, a obesidade também tem Nossa, relacionamento com os hormônios? Demais, porque a própria obesidade, ela é uma doença endócrina, ela fica liberando hormônios. Certo. Então, esses hormônios que são inflamatórios. Então, ela reduz os hormônios femininos, ela diminui a capacidade dos hormônios terem ação, também atividade. Nossa. Então, a gente tem que unir as forças para tratar. Então, às vezes, por exemplo, eu trato a obesidade da mulher. Se eu não regulo o hormônio, ela não emagrece tão bem. Porque o metabolismo está baixo, fraco. E o hormônio é que faz o metabolismo girar Sim, forte, sim. ficar bom Então tem que mesmo. tratar as duas coisas junto, a obesidade duas e coisas. os hormônios. Exatamente. Eu falo que é um tripé. Ah, o tripé. Qual é esse tripé? Tratar a obesidade, tratar os hormônios, modular, né? Organizar. E as vitaminas e minerais também. Porque imagina uma vitamina D baixinha, Verdade. o B12 baixa, a gente vê muito. Muito. Porque a alimentação Que não é tão causa boa. depressão. Magnésio baixo. Depressão lembra? por causa até disso. depressão, É. você lembra que a gente comentou? Sim, sim. Tem gente que tem o diagnóstico de depressão. É, exatamente. Mas, Roberta, acontece muito no consultório. Às vezes eu não tiro o remédio, mas a própria pessoa vai melhorando tanto que ela fala, doutora, eu fui na precisa mais. psiquiatra, ela tirou meu remédio. Olha, tá vendo? Desmamou Tá vendo? de dormir e o de depressão. Olha só. Porque antes eles dão um remédio pelo sintoma. Sim, só pelos Mas sintomas. acabou o sintoma, melhorou o organismo, você organizou Isso. tudo. A pessoa, eu não preciso mais disso. Exatamente. E aí o próprio psiquiatra ou o clínico que Já vê passou, que não precisa. já vê e fala, nossa, vamos tirar. Tem vários casos, vários. Que não era a doença, né? Tinha uma causa por trás. Exatamente. Eu falo sobre isso aqui no Você livro. fala no seu livro? Eu falo. Você passou por isso? Eu passei por isso, eu tive depressão, assim, por problemas emocionais, né? Que desencadeia, os problemas emocionais também desencadeiam na baixa das vitaminas e dos Claro, minerais, com tudo, né? certeza. Quando você está passando estresse demais, né? Um problema Nossa, emocional. totalmente. Desregula tudo, os nossos hormônios, desregula tudo. Então, eu falo sobre isso porque eu comecei a pesquisar sobre isso. E eu comecei a ver que muitas mulheres tinham depressão e eu mesma tive esse sintoma de depressão, mas não era depressão. Era algo químico, né? Como se Físico diz. e químico, como diz, Isso, né? fisiológico. E eu falei assim, não, as mulheres precisam saber disso, as pessoas precisam saber disso. E olha Nossa, que eu totalmente. estudei sem ser uma médica, mas Que eu bom. testei em mim. Eu falei, Olha. deixa eu subir minhas vitaminas para ver o que acontece. O que acontece? Olha, Entendeu? e melhorou. Nossa, então, É outra quando eu coisa, fiz né? também o tratamento hormonal, né, que a gente conversou, Sim. mudou tudo. Então, eu vi que era algo fisiológico. Então, eu Tinha uma escrevi- causa, Tinha uma né? causa. Não, igual, por exemplo, eu tratei uma paciente, uma senhora, e ela estava até lá na clínica, eu até demorei que eu estava conversando com ela. Mas ela sentou na mesa, assim, até um dia eu vou gravar esse depoimento. E ela, com os filhos e o marido, e ela falou, eu vou me entregar. Não quero mais viver. Pra depressão. Porque eu já não consigo mais viver. Nossa. Eu não tenho ânimo, eu não tenho disposição, eu não quero levantar da cama. Uau. Já tomava, ela tomava um monte de antidepressivo, mas ela se entregou.
E aí, o outro médico dela, um colega meu, entregou ela. Falou, Nelly, eu vou te encaminhar essa paciente, porque eu acredito que possa ser a menopausa. Sim. Dá uma Ela já olhada tinha com uma carinho idade. nela, né? Falei, não, tá bom. Ela foi comigo muito cética. Ela, ai, não, Nelly, assim, de verdade, assim, eu já me entreguei e é a minha última recurso, Nossa. minha última saída. Menina, nós começamos um trabalho. E essa parte da depressão mesmo, a gente fez um tratamento com vitaminas, minerais, triptofano, sabe? Porque estava muito baixo o triptofano dela. E dava para fazer, né, nesse caso, porque os antidepressivos eram possíveis fazer, porque tem uns que não. Sim. Mas esse dava. E começamos. 3 meses depois, ela tá fazendo maratona. Olha aí. Ela viaja. Mudou a vida da mulher. Passeia, ela tava lá, a gente tava conversando. É outra pessoa. E tinha algo a ver com a menopausa? Tudo. Tudo a ver. Tudo. A gente repôs os hormônios Ela tá dela. fazendo reposição. Tá fazendo reposição. É esse tripé. Nossa. Fazendo emagrecimento. E ela já tinha cirrose. Tem, né? Pela gordura no fígado. Entendi. Então, já reverteu, já tá declinando. Olha só. Aí ela até passou com ele deu parabéns pra ela. Salvou a vida dela. A gente praticamente assim. Meu Deus. É um tratamento que, sabe? Possibilita isso. Possibilita isso. Ela já tá fazendo essa maratona de bicicleta com o filho, passeando, viajando. Aí ela, hoje eu não vou não tomar o meu soro, eu vou semana que vem porque eu vou viajar. Eu, tá muito viajadeira, né? Tá vendo? Ela, agora eu vou, doutora. Pra quem não tinha ânimo, né? Não, é outra pessoa. É outra então, assim, pessoa. você vê, né? Sim. Uma vida que a gente... Família, né? A gente Com tem certeza. que restaurar famílias. Com certeza. Através da saúde. É. E, Deus está te usando para isso, doutora. infelizmente, a gente não são todas as pessoas que têm acesso, né? Mas a gente queria muito que isso fosse acessível a todos, Com né? certeza. Você até comentou comigo, quando eu fui lá conversar com você, que vocês recebem uma retaliação até por conta dos próprios profissionais, Nossa, né? Que totalmente. ainda não têm essa visão. Sim. Que ainda estão naquela medicina antiga, né? A tradicional. Sim. Que ainda tem medo dos hormônios. Hoje em dia eu tenho visto muitas mulheres com medo dos hormônios. Muito demais. Fala pra gente aí um pouquinho sobre essas reposições hormonais. Igual, por exemplo, teve uma sessão no Senado, porque teve recentemente aquela proibição dos implantes hormonais. Sim, ouvi falar. Que é um veículo no qual o hormônio pode ser colocado na mulher. Ele pode ser por via transdérmica, por via oral, ou pelos implantes, que são pequenos pellets que ficam no subcutâneo e liberam o hormônio. Tá proibido ainda? Não, já já foi liberado novamente, com várias restrições, Tá. né? Tem várias, inclusive de propaganda, de tudo. Por quê? Porque ele foi muito utilizado em abuso para estética. Isso. Né? Então, isso que ocasionou essa preocupação da sociedade. Certo. Que não é uma preocupação errada, é muito justa. Sim. E levou a Anvisa a tomar essa atitude. Mas tem o outro lado, que é o uso das terapias. Por exemplo, a menopausa. A Sociedade Internacional de Menopausa, ela indica o tratamento via implante quando você não tem uma resposta nos sintomas pelo transdérmico. Porque não é todo mundo que absorve. Sim. Né? E aí ela indica. Mas, obviamente, teve esse abuso. Mas aí o que acontece? A gente teve uma sessão no Senado e teve até um deputado, acho que foi o Magno Malta, que falou: gente, tem gente que é contra porque é contra. E eu não entendo isso. Porque tantas pessoas vieram aqui, falaram tantas evidências, tantas coisas. Não pode ser contra porque é contra. Sim. Só isso, né, Roberta? Acho que a gente tem que conversar. Com certeza. Pensar, ler, ver outras posições também. Se instruir, né? Se instruir. E muita gente é assim. É contra porque é contra. Quer ser do contra. E ponto. E não é... Todo mundo tem que conversar, né? E sabermos, por exemplo, não pode haver a política do medo também. Sim. Teve estudos anteriores que falaram, que viram que dava câncer, mas eram os hormônios equino-conjugados. Isso, sintéticos, né? Sintéticos pela boca, que a gente vê hoje que a gente não usa tanto. É usado, mas não é tanto quanto. E também ele não dá tanto câncer. É uma porcentagem muito pequena. A pessoa já tinha probabilidade, vamos dizer Já assim. tinha probabilidade. Pra E ter às câncer. vezes pode ser ocasional também. Sim. Sabia? A maioria dos cânceres são ocasionais, não são por esse motivo específico, hormônio. Porque se você for pensar,
A pessoa que tem hormônio, ela dá menos câncer na sua vida. A gente vê câncer de mamas e outros tipos de câncer na idade mais avançada. Isso. Que tá sem os hormônios. Sem os hormônios, sem a proteção. Exatamente. A probabilidade e a possibilidade é maior nessas pessoas. Porque os hormônios, eles estão para nos proteger. São protetivos, totalmente. Porque o metabolismo está bem, né, amparado. Isso. Eles são protetivos. E agora, qual é hoje a principal causa de formação de cânceres? É até uma ambiguidade, mas é verdade. É a obesidade. Obesidade. A obesidade. Uau. Até de mamas. Até de mamas. A principal fator de risco é a obesidade. 24 vezes a pessoa tem de chance de ter câncer quando ela tem obesidade. Uau. Olha para você, isso é um dado do INCA, do site do INCA. Nossa, é muito expressivo. Muito expressivo. Então, a mulher, para ela se proteger, ela primeiramente tem que cuidar da saúde. Da saúde de um todo. De um todo. E tentar, ao máximo possível, controlar o peso, os fatores de risco. Então, fazer o exercício físico, melhorar a alimentação, o estilo de vida. Com estresse menor. A gente sabe que o estresse é difícil de controlar os níveis de estresse. Chegamos aqui, aquela correria, É. sai de um lado, vai para outro. Sim. Mas controlar, ter momentos de prazer, de hobbies, de, assim, ter um momento seu, vamos dizer, a oração. Nossa. Hoje é comprovado cientificamente que Verdade. a oração, meditação, a gente fala das religiões todas, né? Sim. Mas oração, meditação, ter um tempo de silêncio, já é comprovado que traz benefícios quietude, né? químicos, quietude. Tão difícil nos nossos dias de hoje, né? Então, tudo isso são as mudanças do estilo de vida que ajudam a melhorar a obesidade, que não ter obesidade. Sim. E aí que entram os hormônios bioidênticos, né, que são chamados hoje. Então, as mulheres que elas têm medo de fazer essa reposição é por falta de instrução, na verdade. Falta de instrução. Hoje a gente tem, faz 20 anos que surgiram esses hormônios bioidênticos, que são o quê? Nada mais são sintéticos, porque são produzidos pelo homem. Por laboratório. Né? Por laboratório, geralmente tem manipulado e tem de farmácia também. Mas eles têm uma estrutura molecular bem próxima e mais parecida com os nossos originais. Certo. Então, eles entram mais naquela chave fechadura e não causam tantos problemas, não causam problemas. Nosso corpo entende que ele é muito parecido e similar ao nosso. Aí ele se adapta. E aí ele se adapta, então a gente tem uma melhor resposta, mais fisiológica. Entendi. Então a mulher ela fica melhor, mas assim, tem um metabolismo muito mais favorável. Ela volta a produzir esses hormônios que ela estava perdendo ou não? Ou eles só estabilizam? Não volta. Não porque volta a produzir. Ocorre, após a menopausa, uma insuficiência ovariana. Tá. Então, o ovário, ele não produz mais. E, então, o FSH e o LH, que são os hormônios liberados aqui pela hipófise, vão intentar, por isso que eles aumentam muito, e o ovário não corresponde mais. Tá. Mas o fato da gente colocar novamente para dentro, aí faz com que esse feedback seja reduzido. Então, eles reduzem um pouquinho, o FSH e o LH. Agora, o que mais reduz isso é o implante mesmo, porque ele entrega mais uma quantidade de hormônio na corrente sanguínea. Então, eles abaixam assim, ao nível quase que de normalidade. Entendi. Mas os sintomas tiram. Tiram todos. Tiram todos. Aquele calor, tanto os dois. Os dois. Fogacho, ressecamento vaginal, às vezes esse é muito difícil para a mulher. Atrofia vaginal, que é a vagina ficar bem apertadinha, quase não dá para fazer o espéculo, aquele exame especular. Certo. Tudo isso é reversível. Ele consegue reverter. Então, a gente reverte muito bem com a reposição hormonal, esses sintomas. A perda de memória. O que mais que é bastante reversível? Atrofia, o ânimo, né? O ânimo, a disposição. A O estrogênio é um hormônio anabólico, então ela volta a produzir massa muscular. O estrogênio participa de mais de 400 reações químicas da mulher. Uau!
Então, quando perde esse hormônio... Ela vai ter 400... coisas erradas ali. Coisas fora do lugar. Já pensou? Ou mais, né? Nossa. Tem médicos que falam que até mais. Uau. Mas esse número é um número... É muito importante, né? Muito. É o muito hormônio expressivo. feminino. Deus fez o ele estrogênio. pra gente. Então, para o homem, a importância da testosterona é primordial. E para a mulher seria o estrogênio? O estrogênio. O estrogênio, estradiol, né, que a gente chama, ele é o hormônio principal, assim, da mulher mesmo, meu esposo. Eu sei que a progesterona é para a gente dormir bem, né? Sim. A progesterona O marido tá ligando, fala, marido, eu tô no meio de um podcast. Tô no meio de um podcast. Pronto, já falei para ele. Então, esse hormônio é muito importante, assim, ele é primordial. A gente vê como ele faz falta na mulher, né? E quando a gente perde, é que a gente vê que vai você quanto ele faz falta para nossa vida. A mulher levanta de um dia para o outro, assim, toda esquisita, não sabe o que está acontecendo com ela. Você teve isso, né? Foi de um dia para o outro? De um dia para o outro. Nossa, eu levantei esquisita. Praticamente, assim, né? Eu tava boa, no outro dia acordei e não tinha vontade de levantar da cama. Meu Deus, olha isso. Eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa. Alguma coisa aconteceu. Desligou alguma chavinha aqui. Alguma chave que eu não aqui tô dentro sabendo. que eu não tô E foi sabendo. aí que eu comecei a pesquisar, coisa, comecei a estudar. Como eu já tinha algum entendimento, porque eu já tinha escrito o livro. Aí eu comecei a pesquisar, e foi quando eu cheguei no tratamento dessa medicina, né? Da medicina integrativa e no tratamento. Ajudou a também mudou, né? Mudou, assim, sua vida? Mudou muito, muito. Eu voltei a viver, né? Porque eu falo que... Eu até conto no próximo livro que eu vou lançar sobre menopausa. Eu estou relatando o que eu passei. Eu senti como se eu tivesse morrido. Nossa. Eu senti que algo dentro de mim morreu. Aquela Roberta de antes, ela morreu. Meu Deus. E aí eu renasci. Eu hoje sou uma outra pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu fui, entendeu? Sim. Eu acho que eu nunca mais vou ser. Eu tive que me redescobrir, né? Tive que aprender a conviver com os sintomas e a se entender. Eu acredito nisso, Roberta. Né? Eu tive que ser outra pessoa. Na menopausa, existe essa disrupção. Isso. A gente morre mesmo. Morre. Para aquela pessoa que a gente era. Gente, assim, se eu puder falar isso para vocês, é uma coisa muito... Isso que a Roberta falou é um ponto-chave. Nós nunca seremos a mesma. Não. Porque desse dia em diante, a gente vai ter que se dar muita atenção. Isso. É entender cada coisinha. Alimentação, sono. Tudo. Se a mulher não fizer isso, ela vai carregar... eu creio que ela vai viver carregando correntes. Isso. É uma vida carregando correntes. Ela tem que romper mesmo, romper com aquela vida anterior. Isso. Ela tem que parar, é uma parada, e falar, agora eu vou me cuidar. Isso, é um recomeço. É um recomeço. Aí ela vai se cuidar em todos os sentidos, da parte emocional, ela vai se cuidar da parte física, ela vai ao médico, ela vai começar a entender que ela precisa olhar para ela, porque isso acontece muito no meu consultório, Roberto. Elas sentam e falam assim, onde eu me perdi? Eu me larguei, eu vi tudo dos meus filhos, eu vi tudo do meu marido. A gente cuida de eu todo cuidei mundo. de todo mundo, mas eu me perdi. A gente não se cuida. Eu não me cuidei. É verdade. E agora, doutora, eu queria me cuidar. E aí a gente começa um processo. Sim. Sabe? E dá tempo. Não, nossa, dá muito dá tempo. Dá né? tempo não pode demais. desistir. Não pode desistir, mas tem que ter essa parada. E tem umas que eu fico muito assim, triste, porque elas chegam, vão até ali. Eu falo, então vamos começar. Aí elas, ai, não posso ainda. Vou ainda voltar para aquela vida. E ainda ficam. E demora mais, a gente não sabe o que pode vir. Quanto mais tempo demorar, pior. As consequências podem ser piores. São porque, como eu falo também para as mulheres, não é só esses sintomas que a gente falou. Não. A menopausa, ela faz a mulher, é como se fosse uma guerra que está acontecendo, e o abrigo, ele cai todas as paredes. Exatamente. Você está no meio da guerra. Você não sabe o que vai te atingir. Exatamente. E o que pode te atingir, que são as bombas, são o quê? Infarto, derrame,
são a osteoporose Câncer, e fraturas e o câncer. E demência, E né? demência. Lá no final Opa, da vida. você esqueceu e Demência. falou. Alzheimer e Parkinson. Porque o estradiol é o hormônio protetivo do cérebro. Exatamente. Com ele, há crescimento de neurônios. Sem ele, a falha dos Ou neurônios. seja, os nossos Então, soldados... Nossa, nossos soldados foram todos desguarnecidos. Derrubados. Então, você não sabe o que pode vir. Sim. Algumas vai para o lado da demência, por causa da família, histórico familiar. Isso. Outras vão para o lado do infarto, por causa da... Então, e aí, quando ela chega, às vezes, nesse quadro, é difícil reverter. É difícil. Por mais que você fale, eu vou repor Lá agora. com mas 70 anos de idade, é por difícil. exemplo. Nossa, totalmente. Tem que perde começar- aquele momento, né? Começar aí nos 35 novo. anos, né? Para antes. Antes. Para pegar antes, né? O climatério. Então, no climatério já pode começar já a fazer a pode. reposição hormonal. Nossa, é um período ideal. A gente 30 fala que é anos, a né? hora de ouro, né? Que é o antes da menopausa. Que é quando você chega, já tá tudo organizadinho, Sim, sim. não passa por tanto impacto, aí só vai complementando. Porque é como a gente explicou, não volta a produzir, é reposição. Isso, Essa palavra é chave, Exatamente. reposição hormonal. Então, você vai acrescentando, acrescentando, acrescentando. Exatamente. Hoje eu Eu, penso... eu ponho assim uma fileira. Eu falo, gente, só vai Só aumentando. vai aumentando. Hoje eu penso, ai, se eu Fileira. soubesse o que eu sei hoje, É. há 10 anos atrás, por exemplo, né? Eu teria começado a me cuidar como eu me cuido hoje, há 10 anos atrás. Totalmente. Nossa, daí eu chegaria na menopausa, talvez mais totalmente tranquilo. diferente. Mais- Porque é cuidar. É cuidar. Às vezes a pessoa fala, é só reposição. Não, gente. Não, Cuidar é não, tudo. é tudo. É a sua alimentação, é seu exercício, é se acordar cedo, é você fazer suas rotinas básicas de cuidado, espirituais, Sim. né? Tudo. É ter um tempo para você, é falar, ó, hoje eu vou sair com as minhas amigas. Isso. E ponto final. Fica com o papai, as crianças. É verdade. Né? Mas vou ter meu tempinho, verdade. tomar um cafezinho, né? Não é coisa difícil. Não é coisa Nem difícil. de outro mundo Não. também, né, E a Roberta? alimentação é muito importante, Alimentação. né? Alimentação, sono. Nossa, O sono, sono é cuidar muito do seu importante. sono, Água, fazer uma higiene. Água. Hoje a gente vê a importância da muito, água, muito, né? verdade. Uma água de boa qualidade, uma água alcalina, que tenha minerais, tudo. Tudo. Parece que você começa a ver a importância em tudo. Não, hoje eu né? fiquei Caxias, assim, eu fiquei chata. Às vezes meu marido fala, nossa, você ficou muito chata com a sua alimentação. Eu falo, eu fiquei. Gente, mas Eu até passo vontade, mas eu falo assim, depois eu vou pagar um preço, né? Porque eu vou ter alguns Exatamente. sintomas aí que só eu sei. exatamente. Que é o inflamar o seu Que é o corpo. Quando você inflamar inflama o corpo, aí eu percebo que os hormônios, eles meio que desregulam, né? é. A pessoa inflamada, eu Isso. falo para as mulheres, às vezes elas querem tirar algumas coisas, né? Fazer, às vezes, uma economia. Mas aí depois elas voltam e falam, doutora, Não, mas não não vale foi a pena. tão... Eu falei, gente, sabe por quê? O hormônio, ele precisa de um terreno. Isso. O terreno a gente tem que adubar, capinar, porque quando você põe a semente, ele brota. É, que são Então, as vitaminas, que são os as vitaminas, suplementos, os minerais, que são aquele preparo do o terreno. adubo da terrinha. Aí elas volta atrás. Não vamos, então, organizar. E aí organiza o ferro. Isso. Tem gente que a ferritina tá muito Nossa, baixa. eu já tive. Você já teve? 5. Então, cansativo demais. Minha Cansa. ferritina chegou a 5. Nossa, quase morta, né? Quase morta. E o cansaço que Nossa, isso traz. meu Deus. Então, você corrige essas coisas, aí o hormônio, potencializa ao isso máximo, mesmo. né? Nossa, olha, quanta coisa, né? Quanta coisa a gente Nós tem somos que olhar. complexos demais. Demais. Deus fez tudo Não, perfeito, só né? um criador como ele para fazer tudo isso. Uma mulher. Meu Deus do céu. Por isso, homens, que vocês às vezes falam, a gente não entende vocês, mas por isso, porque nós somos muito complexos. É verdade. Nem É a muito gente detalhe. se entende. É muito detalhe. Muitos detalhes. Mas, doutora, a gente está chegando, né, no final. Eu Nossa, falei para você passou que é tão super rápido. A gente vai ter que trazer você Deus. aqui outro dia para nós falarmos mais sobre esse assunto, porque esse Tá é um ótimo. assunto muito complexo, muito, né? tem muitos detalhes. Muitos né? detalhes, Tanta podemos- coisa que a gente pode ajudar Sim, e abordar em falar, outras né, coisas. para as mulheres, para elas, Exatamente. né, fazerem mesmo. Sim, com certeza. E se você está passando por algo parecido com tudo isso que nós falamos, olha, temos aqui a doutora Nelly, vou deixar aí para vocês na descrição do vídeo, contato da doutora, o Instagram Isso. dela, entre em contato, Ela vai no lá. Instagram eu sempre respondo, Então, assim, eu mesma tem que fazer um respondo. check-up geral, né, doutora? É. Já faz de coração, de hormônio, de sangue, de tudo. de vitamina. De vitamina, faz um check-up geral.
E aí, de repente, você está pensando que está passando por um período de depressão, mas às vezes é só uma queda hormonal, hormonal, uma de vitaminas, isso, ferritina. ferritina. A ferritina, ela leva bastante à depressão, Sim, né? vitamina D, né? Vitamina D também. Então, várias coisas que a gente pode verificar. Exatamente. Porque depois de tudo, pode até ser. Pode até né, ser. Roberta? Depressão mesmo, a doença. Sim. Mas a gente tem que checar Com tudo. certeza. Né? A pessoa é o teve nosso papel. um luto na família. Ela fala que está com depressão. Bom, tudo, é né? plausível. A pessoa está passando por um luto, mas aí, tipo, não tem Exato. nada acontecendo na sua vida. Nada. Tá tudo bem. Você está se sentindo deprimido? Muito mal, Aí vamos checar. Pelo menos ver tudo, Exatamente. né? Que é o nosso papel como médico, dar essa atenção para o paciente, Com né? certeza. E, infelizmente, assim, a gente tem as barras, traves, né? O plano de saúde, por exemplo, que são consultas rápidas, 5 minutos, 10 minutos. Como? Não. A gente vai Você viu fazer aqui, a gente ficou uma hora falando. E é quase uma hora. Exatamente. Que a gente fica com o paciente para poder ter todas essas questionamentos, sim, né? Com certeza. Porque, por exemplo, mulheres mais velhas, mais idosas, às vezes querem fazer reposição hormonal, a gente tem que fazer até um risco cardiovascular, ver outras doenças, porque pode gerar. Já não, como a gente falou, já não é mais aquela hora de ouro. Isso. Mas pode. Pode. Os consensos mas tem que ser investigado mas primeiro. tem que ser investigado, tem que ter segurança. Então, tudo isso, esses pequenos detalhes, a gente vai ver. Com certeza. E é isso, é um mar de possibilidades, né? De vida que a gente pode trazer. Mas não vamos desistir. Não, é possível. Não, é possível, tudo é possível. Isso aí. Ao que crer e ao que quer. Doutora, então deixa uma mensagem aí para as mulheres, antes de nós terminarmos. Mulheres que estão enfrentando esses desafios semelhantes, diga para elas que elas podem buscar ajuda, né? Sim, então deixa certeza. uma mensagem aí para nós encerrarmos. É o que eu queria passar, é assim, é uma mensagem de esperança. Alegre-se, a palavra de Deus fala, alegre-se na esperança. Porque, gente, esperar é esperar o bem, esperar que coisas boas podem acontecer. A gente tem que ter esse pensamento, Verdade. né, Roberta? De que a gente tem ainda possibilidades. O mundo é um mar de possibilidades, a gente tem que pegar. Deus fez tudo pra gente, é buscar, é ir atrás, é não desistir, Isso aí. não se entregar. Então, a gente não pode. E temos ajuda, temos pessoas, tem aqui o seu podcast, que tem muita informação. Eu vi antes de vários profissionais, da pastora Renata, da Tatiane, Isso. né? Que é biomédica, fisioterapeuta. Então, tantas coisas, tanta informação boa, né? Que a gente tem. Só buscar. Só buscar, ir atrás. E a gente está aqui para isso, para servir as mulheres, para servir o povo de Bauru. Onde a gente for, a gente vai servir. É isso aí. E é isso que a gente quer passar. Eu e minha família, para isso obrigada, estamos doutora. aqui. Isso aí, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente Amém. a sua vida, Obrigada, da sua glória família, a Deus. que você continue sendo um instrumento nas mãos de Amém. Deus, né? Porque Ele colocou a medicina, eu vejo na sua mão, como uma missão. Amém. Como eu falei aqui na sua apresentação, que você tem aí a missão de transformar vidas, né? Transformar Isso. não só fisicamente, internamente, né? De dentro para fora, mas também de fora para dentro, né? Então você está aí ajudando Amém. a transformar vidas. E obrigada pelo convite. Eu adorei ter agradeço. vindo aqui. Que bom, doutora. E vamos Conhecer você. conversar mais vezes. Com Vamos ter certeza, outros vamos podcasts. sim, vamos. Porque eu adoro falar sobre saúde. Vamos sim. Com certeza, Muito está bom. marcado. Então tá bom, doutora. Muito obrigada. Obrigada, então leva aí Alberta. meu abraço aí para as meninas, Amém. tá? Para sua Obrigada, família. Deus muito abençoe obrigada você. mesmo. Gente, esse foi mais um podcast, nosso podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Espero que você tenha gostado desse podcast. Nossa, quantas informações, a história da doutora aqui é uma história linda de vida, de inspiração, mas também quanto conteúdo, né, que você aprendeu hoje nesse podcast. Então, te peço, compartilhe esse podcast. Tenho certeza que você tem alguém aí na sua família, uma amiga, uma vizinha, alguém da família que está precisando ouvir esse podcast. Precisando de ajuda, só mandar lá um direct para a doutora e ela responde para você, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau!